Olá pessoal, meu nome é Wesley Silveira e eu sou monitor de desenvolvimento de software 25.1 e hoje a gente vai criar nosso primeiro servidor Express. Para a gente iniciar, a gente tem que criar um arquivo chamado package.json. Para isso a gente pode escrever npm-init-y e aí esse arquivo vai ser criado bem aqui na nossa pasta. Ele serve para gerenciar as dependências do nosso projeto. Com ele aqui a gente pode escrever npm install express para poder instalar o Express no nosso projeto. Aí ele já baixa aqui os arquivos no Node Modules e fica bem aqui as dependências. O package lock ele serve para guardar o número da dependência, a versão. Então, se você colocar o package lock lá no seu projeto, ele vai baixar exatamente a versão que você está usando, para não ter essa briga de versão de um tá desatualizado e o outro está atualizado. Bom, com isso a gente pode iniciar agora. A gente cria um arquivo chamado index.js, pode escrever server.js também, vou colocar index, é o mais comum, e aqui a gente começa a escrever o que a gente vai usar. Primeiro, a gente vai importar o Express para poder usar ele. Eu vou escrever const express, vou deixar um zoom maior aqui, vou tirar o terminal agora. Const express vai ser igual ao require, entre parênteses, express. E como a gente fez com HTTP, a gente tem que referenciar o nosso servidor para poder usar ele. Vou colocar const app vai ser igual a express, aí aqui a gente cria uma instância do express, perfeito. E agora a gente pode começar a escrever. Como vocês bem lembram, tem duas coisas principais. Primeiro, a gente tem que registrar uma rota, e segundo, a gente tem que fazer o servidor escutar para uma porta. Então vamos lá. Processo bem mais simples que o HTTP server, é só digitar app.get. Aqui você vai colocar a rota que você vai usar. Eu vou colocar a barra mesmo, que é a rota principal quando você acessa o site, ou o link, o URL. E vou botar rec_res, e aqui a gente faz um arrow function para conseguir escrever o que a gente vai usar. Eu vou pegar o response e aqui é só a gente colocar um simples send e já funciona essa rota get. E aí vamos testar. Depois de escrever o listing, a gente coloca app.listing, coloca a porta que a gente vai usar. Essa parte aqui é bem parecida com a do HTTP lá, e cria a função. Vou colocar um console.log, servidor rodando na porta 3. Então, agora a gente começa a escrever a parte do /usuários. Para a gente enviar esses dados aqui, eles têm que estar em formato JSON. O JSON ele é um formato leve de troca de dados, que tudo é um dicionário basicamente, é um par de chave e valor. Aí beleza. Se a gente enviar assim, pode ser capaz que o front-end ele não entenda. Então a gente usa alguns cabeçalhos. Para a gente, por exemplo, enviar isso tudo, a gente usaria o seguinte. A gente coloca o cabeçalho com setHeader, content type é um dos cabeçalhos, o tipo de conteúdo que você está enviando, e application/json. Perfeito. Agora, para a gente enviar a informação, a gente coloca res.send json.stringify, para virar uma string JSON, em stringify, e a gente coloca aqui dentro os usuários. Vamos testar? Salvei. E agora se a gente for aqui em localhost, dá um get, não vai dar certo porque a gente não pode dar get no barra, mas a gente pode no usuários que a gente acabou de criar, /usuários. Perfeito. E aqui ó, tudo certinho, os headers aqui, application/json, mas claro, a gente pode facilitar isso apagando tudo e só escrevendo res.json usuários. Aqui ó, para vocês verem, funcionando perfeitamente. Ótimo. Agora, vamos fazer algo mais interessante. Vocês vão ver que, para a gente filtrar /get e tal, a gente vai colocar barra, e você pode colocar uma variável aqui. Botei /usuários /2 pontos letra. O que eu quero com isso? Sempre que eu colocar uma letra aqui, por exemplo, ficaria assim a URL. Localhost 2.3000 /usuários /s, por exemplo. Sempre que eu colocasse esse S, eu colocasse um W, que eu quiser colocar aqui, A, B, vai retornar usuários que tenham essa letra no nome. Vamos fazer esse código? Vai ser muito útil depois, a gente poder retirar parâmetros da URL.
Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeiro, que seria interessante, a gente tirar a letra, né, dali de cima. Então a gente coloca const letra, pode ser qualquer nome aqui que você quiser. Const letra vai ser igual a request parâmetros. Ó, a gente está tirando esse rec daqui, ó, da função. Aí, request, esse params, ele pega os parâmetros, coloca ponto de novo, letra, porque a gente está se referindo à letra aqui, ponto. Eu vou colocar o to lowercase. Esse to lowercase ele faz com que, por exemplo, se a gente colocasse a letra maiúscula, ela ia tornar minúscula, pra gente não ter diferença de nome e tal. E to lowercase, eu vou fechar aqui e colocar 2 pontos. Não, ponto e vírgula, na verdade. E agora vamos trabalhar na função. Vou colocar const resultado, vai ser igual a lista, porque a gente vai filtrar a lista que está aqui em cima. Então vamos lá, const resultado vai ser igual a lista. E vamos criar um for agora. Na verdade um while eu acho que é mais simples de ler, inclusive. Então vamos lá. Criar uma variável i vai ser igual a 0. Espero que vocês estejam acostumados com isso, mas se não tiverem é bom vocês darem uma revisada. E aí, beleza. I vai ser a variável para a gente continuar o while, para ele continuar sendo verdadeiro e puxar todos os nomes. Então, enquanto i for menor que o tamanho de usuários, ou seja, quantos itens ele tem, aqui ele tem 3. Então, até ele ser igual a 3, ele vai continuar rodando esse código. E a gente abre chaves e coloca. Vamos lá, pegar o nome com const nome vai ser igual a usuários. Colchetes i dessa forma. Por exemplo, i começa a ser igual a 0. Então, nome ser igual a usuários com i, ele já ia puxar esse aqui. Depois vai somar mais um, i igual a 1 vai ser igual a esse aqui. I igual a 2, esse aqui. E aí, perfeito. Vamos lá. Nome vai ser igual a usuários i. E a gente vai puxar o nome dele e deixar em letra minúscula para ter um padrão. Pra gente acabar não puxando algo que não deveria estar lá, ou esquecer de puxar alguma coisa. E aí, beleza. A função simples aqui, se o nome tiver essa letra que a gente está pedindo, se o nome tiver a letra, então eu quero enviar esse resultado para dentro dessa lista resultado. Então, resultado.push usuários i. Vai ser o usuário que a gente está mexendo agora. Perfeito? Pode ficar um pouco confuso essa parte do código, mas dê uma lida bem aqui, eu acho que vai dar uma clareada. A gente tem a lista de usuários aqui. Esse aqui, por exemplo, é o usuário 0, esse é o 1, esse é o 2, pela ordem. E aí, beleza. A gente cria a variável i igual a 0, então ele vai começar em cadu. Enquanto i for menor que o tamanho dessa lista, que é 3, ele vai continuar rodando o código. Então, 0, e aí vai ser essa primeira aqui, ele vai puxar o nome com usuários i, então se ele é igual a 0, a gente está puxando o cadu primeiro. E a gente pega o ponto nome, então do cadu a gente está pegando esse nome dele aqui, essa parte dessa variável. A gente coloca to lowercase para ele ficar em minúsculo, e se o nome dele tiver a letra que a gente está chamando aqui, a letra que a gente está puxando do parâmetro do URL, ele vai colocar dentro dessa segunda lista, que é a lista filtrada. Basicamente isso o código. E aqui a gente pode colocar um i++, que vai incrementar. Isso aqui é a mesma coisa que fazer i igual a i mais 1. Então eu vou botar i++, que fica mais direto ao ponto. Perfeito. Ele vai dar erro. Deixa eu só ver. É porque a gente não... Ah, sim. Aqui eu deixei isso aqui e salvei. Tirar isso aqui, né? Perfeito. Esse é o while. E agora, quando terminar o while, a gente envia res.json, a gente envia o resultado. Vamos testar. Vou salvar aqui. Vamos testar agora. Barra usuário, qual que é o nome? Usuários barra letra. Então vamos colocar W. Dá um get. Aqui, ó, só vem Wesley. Botar A, já vem Cadu, não vem eu. Botar um V, só vem Vini. O nome aqui tem 2. Deixa eu ver o nosso nome aqui. Quais letras a gente tem em comum? Cadu, Vinícius, Wesley. Caramba, a gente não tem nenhuma letra em comum. Pronto. Eu não tô incluso, mas vai vir 2.
Cadu e Vinícius. Perfeito. Aqui a gente já fez um uso ótimo das rotas do Express. Perfeito. Uma dica de JavaScript aqui é a gente apagar isso tudo. Vocês vão ficar com raiva de mim, desculpa. Mas é importante a gente entender desde o início como funciona esses algoritmos, sabe? Essas funções e tal. A gente saber escrever do zero para entender o que está acontecendo. Apaga tudo e coloca simplesmente const filtrados. Vai ser igual a usuários.filter. Essa função é muito boa para filtrar. Vocal U de usuário. Então, esse U vai pegar o usuário. E aí o usuário. Ele vai ser incluso se essa função aqui, se essa condicional for verdadeira. Então, o ponto nome, ponto to lowercase para ficar em minúsculo. Incluir a letra que a gente está pedindo, ele vai ser colocado lá. Então, olha que louco. Vou colocar aqui para salvar. Tá rodando, suave. Vamos lá. Vixe, o resultado não está definido. Aqui, esqueci de colocar filtrados aqui. Perfeito. Agora, o Vinícius, perfeito. Uma linha só. Ótimo, né, galera? Mas é importante a gente estar aprendendo a escrever por extenso, porque a gente vai colocando na nossa cabeça esse conhecimento, sabe? E aí um dia, se você esquecer esse tipo de função, você pode escrever do zero com a base de lógica da programação e sintaxe que você tem. E aqui, pessoal, a gente vai finalizar essa aula por aqui. Espero que tenha dado para entender legal. Aqui a gente aprendeu sobre os parâmetros, a gente iniciou o servidor Express, aprendeu sobre o package JSON, que a gente vai usar bastante. E na próxima aula a gente vai continuar com outros exercícios. Acho que seria interessante aqui vocês, para praticarem, coloca um campo de idade em cada um e tenta filtrar por idade, sabe? Tipo, quem é maior de 18 anos, quem é menor de 18 anos. E se vocês conseguirem, tentem fazer filtro duplo. Então, quem tem o nome com essa letra e com essa idade. Vocês podem fazer isso aqui, ó. Idade, você pode colocar assim. Const idade vai ser igual a recparams.idade. Perfeito. E vai funcionar otimamente aqui, incrivelmente. É bom vocês praticarem para vocês pegarem isso no cérebro de vocês. Então, eu fico por aqui, vamos para a próxima aula. E abraço. Qualquer coisa, pode tirar dúvida aí no Discord que eu tô sempre disponível. Opa, dicção triste aqui. Tô sempre disponível. Tamo junto. Falou.